Queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 26 de fevereiro do ano da graça de 2021. E no final desta semana em que temos falado e meditado sobre adoração e a liberdade que temos em Jesus Cristo para experimentar, para viver, para manifestar a nossa adoração a Deus, eu gostaria de nos desafiarmos a considerar o valor, a importância da adoração à luz de uma experiência do Antigo Testamento. E embora saibamos que este método, este modelo tenha sido substituído em Jesus Cristo, aliás, ele tinha o alvo como Jesus Cristo. Eu estou a falar dos holocaustos, dos sacrifícios. Eu creio que temos muito a aprender sobre o que diz respeito à importância, ao valor da adoração, quando olhamos para esta experiência. E, obviamente, os holocaustos, os sacrifícios estavam muito relacionados com a expiação de pecados, mas essencialmente eram atos de adoração. Aliás, quando vamos ao livro de Levítico, quando Deus está, através de Moisés, a dar a lei ao povo, no capítulo 1, por exemplo, e vou só ler para também contextualizar este assunto, diz: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor através de uma oferta de gado, de rebanho ou gado miúdo, se a sua oferta for holocausto de gado, e depois continua dando descrições e pormenores sobre como deveria acontecer estes sacrifícios, estes holocaustos. E, portanto, há claramente da parte do Senhor um registro em que este era um ato também de oferta, de adoração ao Senhor. Tendo isso em mente e percebendo que este foi um momento que, embora aqui já mais à frente esteja a ser delineado e ensinado por Deus através de Moisés, nós temos no início da história da relação de Deus com os homens, com a humanidade, exemplos. Temos logo no início com Caim e Abel, mas eu gostaria, e poderíamos ir a esse exemplo também, mas eu gostaria de ir a um outro exemplo, a uma outra experiência que eu creio que precisa de ser considerada por nós, e pelo menos hoje estava a pensar mais uma vez nela, porque é um dos momentos que mais me toca em termos de descrição da relação e da manifestação de um homem com Deus. E estou a falar de Abraão, capítulo 22 de Gênesis, e o momento em que o Senhor lhe pede um ato de adoração à luz e à compreensão da nossa mente humana absolutamente impossível e sem sentido. O capítulo 22 de Gênesis descreve quando Deus pede a Abraão que lhe entregue em holocausto, em sacrifício, o seu próprio filho, Isaque, a quem o qual o Senhor tinha dado também como manifestação de graça a Sara e a Abraão. Ou seja, Deus está a pedir a Abraão para lhe dar num ato de adoração o que de mais precioso e em termos humanos ele tinha, e que de uma forma muito prática manifestava e simbolizava o cuidado, o amor, a provisão e os propósitos de Deus, o seu filho Isaque. E este texto veio à minha mente, amados, e vem recorrentemente à minha mente quando às vezes vacilo e preciso de reorganizar a minha mente no que diz respeito à entrega, da minha adoração a Deus. Este texto veio porque, de facto, o que Deus pediu em ato de adoração a Abraão
é, é realmente quase impossível de compreender à nossa mente humana. E, no entanto, lá vai Abraão com Isaque para o Monte Moriá, pronto e disponível para entregar ao Senhor o seu próprio filho. E até o último momento ele esteve absolutamente disponível e comprometido nesta adoração. E até ao último momento, o momento em que o Senhor grita e substitui Isaque por um carneiro que estava lá providenciado pelo Senhor, Abraão estava absolutamente comprometido em adorar o seu Deus através desta oferta. Porque é que este exemplo, mais uma vez, veio ao meu coração, amados? Há uma relação, muitas vezes nós temos uma atitude em relação aos nossos atos de adoração, em relação às nossas ofertas, inclusive, de dar ao Senhor o que temos disponível. E não olhamos tanto como um sacrifício. Aliás, alguns que até contestam isso, essa atitude sacrificial. A verdade, amados, é que à luz deste texto percebemos que adorar a Deus custa. É dar o que temos de melhor. Aliás, nada que Deus não tenha feito por nós também e não o faça constantemente e diariamente. Nada que o Senhor não confirme no momento em que nos chama à sua presença no fim desta nossa jornada, quando nos dá o de melhor que tem para nós. A pergunta que vem sempre ao meu coração nesta circunstância é: será que eu não devo e não preciso também de lhe dar o melhor que eu tenho? Dar-lhe em excelência? Não lhe dar sobras ou o que eu tenho disponível? E eu quando penso este assunto, é transversal. No domingo pensávamos as diversas áreas e as diversas formas de adoração, que inclui todas as manifestações de adoração. Será que eu não tenho que, à luz deste exemplo de Abraão, ser excelente e perceber que adorar a Deus é algo que tem que ter significado e às vezes e tem que ter, às vezes não, eu diria sempre, um significado muito profundo e sério de entrega, de sacrifício neste conceito de dificuldade, de entrega, mas sem dúvida nenhuma para reconhecer que Deus merece o melhor, porque em última análise tudo o que temos foi providenciado por Ele. Eu creio, amados, que vale a pena pensar nisto. E vale a pena pensar nisto quando este ato de Abraão é honrado por Deus ao longo da história e leva Abraão à galeria dos heróis da fé e é considerado o pai da fé. Eu creio que vale a pena pensar nisso, ter como modelo e de desafio para a minha adoração o que de mais excelente eu encontro na palavra de Deus no que diz respeito a manifestações de adoração. Que o Espírito do Senhor nos ajude a meditar sobre estas verdades e nos ajude a todos nós a sermos transformados à imagem desta palavra, mais próximos daquilo que o Senhor deseja de nós. Um forte abraço, amados. Um dia muito abençoado. Que o Senhor dirija e conduza as nossas vidas. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor permitir e desejar.